Olá, eu sou a pastora Mônica Sampaio de Mello, dirigente da Base Missionária Sementeira Divinas Promessas. E hoje é dia 31 de outubro de 2020 e esta é a série de comentários devocionais sobre o meu livro Você Está Prestes a Sair do Deserto. Se você quiser adquirir o livro, vá no site www.editoramultifoco.com.br. Eu quero conversar uma coisa com você hoje sobre esse assunto. Sabe por que você e eu ainda não fomos destruídos? Por causa das misericórdias de Deus. Elas são novas a cada manhã, como diz Jeremias em Lamentações 3, e vários salmos falam dessas misericórdias. As misericórdias são a compaixão de Deus por nossas misérias. Você e eu devemos nos lembrar que Deus nos amou antes de nós crermos em Jesus Cristo, porque Ele ainda não havia enviado Jesus. Ele enviou Jesus exatamente por causa do amor dele, para que todo aquele que crê em Jesus e na obra redentora, crê que Jesus é o Filho de Deus, crê que Ele morreu na cruz para remir os nossos pecados, que Ele morreu no nosso lugar e que Ele foi ressuscitado ao terceiro dia e subiu aos céus. Né? Então, quem crê e reconhece a majestade de Jesus, né? Se rende a Jesus Cristo, se torna submisso a Ele, não perece, mas tem a vida eterna. É o que diz lá o texto áureo da Bíblia, João 3,16. E sobre essas misericórdias, por exemplo, o Salmo 107 fala que de uma dos atributos de Deus. Deus é protetor. Ele se revela a nós, humanos, como um Deus protetor. Por exemplo, o tetragrama do nome de Deus, YHWH, ele quer dizer que Deus é tudo o que precisamos que Ele seja para nós. Deus é tudo o que precisamos que Ele seja para nós. Então, se você precisa de livramento na angústia, Deus é o livramento. Se você precisa de paz nas tribulações, Ele é a paz. Se você precisa de provisão, Deus é a sua provisão. Se você precisa de um refúgio, Deus é o seu refúgio. Se você precisa de um socorro, Deus é o seu socorro. Entende? E é de uma magnitude essa revelação do nome dele para nós, que muitas vezes nós, na nossa limitação, né, dos sentidos humanos, dos 5 sentidos humanos, nós ficamos sem entender. E por não entendermos, na hora da angústia, nós esquecemos de Deus e lembramos de nos desesperarmos e magnificamos o problema, a situação. Por exemplo, lá no Salmo 107, diz assim no verso 19: Então, na angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. É o verso 19. Agora o 20. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou de tudo o que lhes era mortal. Olha só. Tem mais adiante, a partir do verso 23, fala assim: os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, e esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo, pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar, subiram até os céus e desceram até os abismos, e no meio destas angústias desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram
ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar as tormentas e as ondas se acalmaram, e então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Glórias a Deus. Lá no Salmo 108 fala no verso 12: presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Verso 13: em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. É assim que Ele nos mostra, é assim que Ele mostra quem Ele é. Quem Ele é. Um dos atributos de Deus é aquele que nos livra nos momentos da angústia. Por isso, o Salmo 46 diz que Deus é socorro bem presente nos momentos da angústia. Por que isso está escrito? Porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus, inspirou homens a escreverem os textos sagrados e a colocarem tudo junto, porque Deus está contando quem Ele é, Ele está revelando quem Ele é por meio das Escrituras Sagradas, para que eu e você tenhamos confiança quando passarmos por situações de tribulação e clamarmos a Deus, porque Ele quer mostrar a você e a mim que Ele é o Deus que é tudo o que nós precisamos que Ele seja para nós. Fica com essa palavra, medita nela, principalmente nesses dias que vêm pela frente, que podem ser tribulosos para todo o planeta. Clama a Deus, começa a clamar desde agora, pede misericórdia a Ele, pede misericórdia para a igreja do Senhor, sabe? Peça que Ele derrame do seu Espírito Santo, que convença do pecado, do juízo, da justiça, que haja arrependimento dos homens, para que nós possamos viver